Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, mais um tempo de podermos abrir a Palavra e aprender um pouco mais de Cristo. Nesse momento, nós vamos abrir a Palavra em Atos capítulo 4, os versos 32 a 35, que é o texto da meditação desse momento. Atos 4, 32 a 35. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias, diz assim a Palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nós vamos orar. Senhor, te agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Palavra essa que podemos abrir nesse momento, ler em nossa língua, e buscar na Tua presença, ó Pai, a compreensão, o entendimento, para que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala no nosso coração, através do Santo Espírito que habita em nós. Usa minha vida apenas como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus que oramos. Amém. A Igreja de Cristo, a união visível da união, a comunhão visível da união invisível. União visível no sentido de que nós somos unidos como Igreja de Cristo em qualquer lugar pela presença viva e real do Espírito Santo. Somos adotados como filhos de Deus, como co-herdeiros em Cristo Jesus. Daí a ideia da união invisível. Eram outros tempos. É claro, né? Tempos que se frequentava mais os correios, em que se usava mais o envio de cartas e também a compra de selos. Dona Elvira frequentemente ia, então, já era uma idosa, ela frequentemente ia aos correios da sua cidade. Um dia, então, ela chegando lá, como de costume, mas ela deparou com uma fila muito longa. E ela, então, ficou meio desanimada com aquilo, parou mais ou menos naquela fila e uma pessoa virou para ela e falou assim: minha senhora, mas qual serviço a senhora veio fazer aqui? Ela falou assim: não, só vim pegar alguns selos. O rapaz então olhou para ela e falou: não, minha senhora, a senhora não precisa ficar nessa fila não. Tem uma máquina ali que a senhora só põe o dinheiro e ela te dá o selo na hora, ou a quantidade que a senhora quiser, ou a quantidade que a senhora precisar. A senhora então deu um sorriso, olhou para ele e falou: não, eu sei que a máquina pode fazer isso para mim, mas a verdade é que a máquina não pode perguntar para mim como está a minha artrose. Aquela senhora ia para ali buscando um tempo de comunhão, uma conversa, um bate-papo, uma pergunta, que provavelmente ela sempre ouvia ali por parte daqueles trabalhadores que a atendiam. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que vai falar sobre o início da igreja, a comunhão, o início da igreja, o que havia ali naqueles primórdios, entre o início, a descida do Espírito Santo, e o início da perseguição, começa ali no capítulo 8 de Atos, né, com a morte de Estevão. A verdade é que nós sabemos muito pouco sobre esse período. O pouco que nós sabemos é que é uma igreja que havia muita comunhão, havia um estilo abnegado, né, diante dos bens materiais, um zelo pela prática do amor ao próximo, conforme ensinado por Jesus. Então havia tudo isso, né? Nessa igreja nós podemos observar nos poucos relatos que temos da igreja nesse período, nesse contexto. Uma coisa que eu quero observar e chamar a atenção antes da gente dar continuidade ao estudo de três perspectivas, né, da igreja dos primórdios que podemos aprender com esse texto, é que esse texto muitas vezes ele é erroneamente usado para fazer qualquer apologia ao sistema do socialismo. Então, por favor, não tem nada a ver com isso. Então, adentrar nesse assunto político é sair daquilo que a Palavra de Deus está nos dizendo. Bom, então esse texto não está descrevendo um sistema socialista, não era esse, nem perto dos modos socialistas, né, que existem hoje em dia. Então não era nada relacionado com isso. Então, por favor, nunca use esse texto para defender que a Bíblia faz apologia ao socialismo, que a igreja inicial era socialista. Não faça isso, é um uso errado do texto bíblico. A Bíblia não tem a intenção de ser um livro de biologia, nem um livro de economia, nem um livro de sociologia, nem um livro de política. Ela é um livro que nos ensina
a viver uma vida que agrada o Senhor, a conhecermos a Cristo, a servirmos a Deus com integridade. Então, esse texto não é nenhum tipo de ensinamento com relação a socialismo ou qualquer coisa do tipo. Você vai entender isso melhor à medida que nós explicarmos e estudarmos a mensagem aqui contida. Então, como eu disse, perdoa aí pelo parênteses, é importante porque a gente já ouviu várias vezes, né, a citação desse texto como apologia ao socialismo ou qualquer coisa do tipo. Então, voltando aqui, e atenha-se agora ao texto que nós lemos, quero destacar para nós 3 características que nós podemos observar da Igreja de Cristo nesses primórdios, nesse primeiro período. A primeira delas é com as características do povo que estava ali reunido. Versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Portanto, era um povo unido. E interessante que eram cerca de 5.000 homens, né? Está lá no versículo 4, fora mulheres e crianças, que criam em Jesus como Messias prometido, Cristo ressurreto. A expressão em um coração e alma é tipicamente hebraica e ela ocorre com frequência, por exemplo, no livro de Deuteronômio e faz parte do sumário do decálogo, que é dos 10 mandamentos, né? Então ela faz parte do sumário ali, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Está lá em Marcos 12, versículo 30. Então, na expressão horizontal deste amor, os cristãos cumprem a segunda parte do mandamento, ou da suma dos 10 mandamentos, com amor ao próximo a si mesmo, assim como eles aprenderam de Cristo Jesus. Em seu início, portanto, a igreja é marcada por um compartilhar voluntário de bens. Não era a abolição da propriedade. Os cristãos repartiam voluntariamente os seus bens, a fim de fortalecer a união e a harmonia da comunidade. Os cristãos, movidos pelo amor, então, praticavam o uso comum dos bens e não a posse comum das propriedades. Essa atitude é movida por uma abnegação diante dos bens e posses materiais. E isso não significava que todo cristão vendia tudo que possuía e ficava sem nada, mas sim que, havendo necessidade, eles não se importavam em vender o que tinham para repartir com quem precisasse. Sobre esse assunto, portanto, Jesus já havia ensinado em Mateus 19, versículo 16 a 22, quando um jovem rico, temente a Deus e comprometido com o cumprimento da palavra, deseja saber de Jesus o que fazer de bom para alcançar a vida eterna. Jesus o manda vender seus bens, dar aos pobres e só depois seguir a Cristo. O jovem sentiu tristeza e saiu dali triste, abatido, porque ele era dono de muitas posses e ele não tinha... incomodou ele esse desejo. Ele estava disposto a fazer muita coisa, mas abrir mão da riqueza, abrir mão dos seus bens, abrir mão daquilo que ele tinha, isso já era uma outra história. Então a atitude exigida por Jesus é de abnegação quanto aos bens materiais. Não é só isso, é claro, né? A atitude implica em fé naquele que é o provedor, o sustentador, o libertador do cativeiro das trevas. Então, mais do que... a coisa não é só a abnegação material, mas é entender que eu não preciso me apegar àquilo que eu tenho materialmente, a certeza de que eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Isso também não significa agir com irresponsabilidade, mas é saber que se surgir a necessidade e eu puder ajudar com aquilo que eu tenho, eu não preciso me preocupar, porque acima de tudo há um Deus que provê, que me sustenta, que me guarda, e Ele não depende das coisas materiais para isso, Ele pode fazer sobrenaturalmente da maneira como lhe bem aprouver. Portanto, a mera abnegação, né, sem a verdadeira fé em Jesus como Senhor e Salvador, produzem atitudes que não são aquilo que Deus espera de nós. Atitudes, por exemplo, como de Ananias e Safira. Ali havia uma certa abnegação com relação aos bens materiais. Eles venderam aquilo que eles possuíam, mas não havia o amor ao próximo, não havia o temor ao Senhor, não havia a centralidade de Cristo na vida deles. Eles tinham outros interesses até escusos, que não agradaram a Deus e culminaram com a sua morte, como consequência do pecado. Portanto, a marca da primeira igreja, ou da igreja primitiva, né, nos seus primórdios, mais do que a abnegação aos bens materiais, era uma fé inabalável nas promessas de Deus. Então confiavam nas promessas de Deus, naquele que supria as necessidades.
E essa fé era tão grande, tão inabalável, que só falou assim: você precisa vender os meus bens para que possa suprir a necessidade de outros irmãos que estão passando necessidade. Pode vender, pode fazer o que precisar com dinheiro. Porque eu prefiro não ter nada junto com todo mundo do que ser extremamente rico e passar qualquer tipo de estar em desagrado com a vontade de Deus. Diante disso, portanto, nós podemos olhar para nós, né, e vemos quando nós somos apegados muitas vezes aos nossos bens materiais e quanto nós somos mais apegados do que às vezes as coisas de Deus ou mesmo a fidelidade a Deus. Quer dizer, quantas vezes nós deixamos de ser fiéis a Deus, né, por conta do dinheiro, ou pela abundância, ou pela escassez dele? Quantas vezes nós, então, optamos por fazer coisas que agradam o nosso coração com relação a bens, a posses, a realidades financeiras, e deixamos de lado, às vezes, os princípios e valores de Deus? Ou deixamos de lado, às vezes, as promessas de Deus para confiar naquilo que nós somos capazes de suprir? Então, muitas vezes nós cometemos o erro de nos apegar extremamente ou exacerbadamente àquilo que é palpável, que está no nosso controle, que é material, e nos esquecermos da soberania de Deus, das suas promessas e do seu grande amor por nós. O povo de Deus, a Igreja de Cristo, era, portanto, caracterizada por uma fé inabalável e um desapego às coisas desta vida, para uma dedicação integral à missão da Igreja aqui na Terra. Então o povo, ele tinha essa característica. A primeira coisa que nós aprendemos então com relação ao povo: o povo tinha a característica de abnegação e uma fé inabalável nas promessas de Deus. Segunda característica, ou segunda questão que podemos observar é a liderança, está no versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O grande poder que se refere ao versículo 33 não são as curas, os sinais, mas sim a plenitude do Espírito Santo. Você pode observar isso quando você lê o contexto, né, do versículo 23 ao 31. Inclusive, a expressão comunica com a abundante graça que está no final do versículo, completando o sentido de que todos gozavam de grande respeito diante do trabalho que faziam e com a autoridade que faziam. Podemos perceber, portanto, três características imprescindíveis da liderança da igreja. Então, em primeiro lugar, eles estavam cheios do Espírito Santo. Tinham intrepidez para pregar o Evangelho. Isso significa que pregavam com bravura e com coragem. O fato de estarem cheios do Espírito Santo lhes concedia, portanto, vigor e empolgação que chamavam a atenção das pessoas que estavam à volta. Então havia um amor, havia uma dedicação, havia um prazer visível em fazer a obra do Senhor, em pregar o Evangelho. E isso é resultante de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então eles faziam com certeza, com convicção, com vigor, com alegria, com disposição. Era uma realidade diferente. E aí eu pergunto, para nós, liderança hoje da igreja, qual tem sido a nossa empolgação para anunciar o Evangelho? Será que tem sido, às vezes, um fardo? Se você é chamado para falar do amor de Cristo na igreja, para descer na escola dominical, para poder falar diante da comunidade, será que isso tem sido um fardo para você? Você toma isso como, nossa, que tristeza, ter que fazer isso. Será que tem sido uma tristeza, um fardo, um peso para a sua vida? Será que quando você é chamado para poder testemunhar ou falar do amor de Deus, às vezes numa coletiva ali antes de começar o trabalho, você tem sido, não, não quero mexer com isso, e negado a oportunidade que te concede? Será que tem sido um fardo ou uma alegria para a liderança, para nós como líderes, vivermos e pregarmos e testemunharmos do Evangelho de Cristo Jesus? A liderança, de modo geral, deve zelar por uma vida de oração e comunhão a Deus, para dia a dia estarmos cheios do Espírito Santo de Deus e podermos anunciar com intrepidez, com essa mesma intrepidez que os primeiros líderes tinham ao anunciar o Evangelho. Essa alegria, essa empolgação, esse prazer, essa dedicação, esse esmero em fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a primeira característica que nós vemos da liderança, eles estavam cheios do Espírito Santo. Segundo, eles testemunhavam a ressurreição do Senhor. Isso significa que pregavam o Evangelho a partir de uma vivência pessoal e prática. Ser liderante, lembra que eles estavam ali testemunhando aquilo que eles viram. Além das promessas, eles falavam, as promessas feitas, elas culminam em Cristo. E nós somos testemunhas vivas de que Cristo ressurgiu dos mortos. Então eles anunciavam Cristo ressurreto.
E anunciar Cristo ressurreto, eu já até falei sobre isso outras vezes, significa anunciar todo o Evangelho. Porque Cristo ressurreto não faz sentido sem o seu nascimento, a sua vida, a sua obra, a sua morte na cruz. Então, quando anunciavam Cristo ressurreto, eles pregavam o Evangelho às pessoas, mas não o Evangelho da boca para fora, mas o Evangelho que eles viviam, que eles vivenciaram, que eles falavam do testemunho deles a respeito daquilo. Por semelhante modo, ser liderança dentro da igreja, hoje em dia, significa estar pronto para pregar o Evangelho. Vida e obra de Cristo Jesus, que culmina com a morte e a ressurreição. E fazer isso através de um testemunho pessoal da transformação que Deus faz na vida do miserável pecador. Então é mostrar para as pessoas, pregar o Evangelho, mostrar para as pessoas na sua vida, naquilo que você faz, nos exemplos que você tem, na sua vivência, como Deus transforma a nossa vida, como Deus nos capacita, como Deus nos dá condições de vivermos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho e de fazermos a diferença onde quer que nós estivermos. Essa metodologia, portanto, meus irmãos, é válida para todo cristão, não só para a liderança, mas especialmente para ela. O líder deve ilustrar a pregação com um testemunho pessoal daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então você prega, mas você vive o que você prega. Você ensina e você procura viver o que você ensina. É certo que a liderança não é perfeita, não é isenta de cometer erros ou pecados. Mas você tem que mostrar que, mesmo quando você tropeça e cai, você se levanta e, arrependido, busca no auxílio do Senhor a correção dos pecados, o endireitar da vida, a força para não cometer os mesmos erros. Essa realidade, meus irmãos, tem que estar presente na vida de cada líder. Essa melhoria constante, essa autoanálise constante, para poder crescer sempre na presença do Senhor. Identifiquei o erro, eu corrijo o erro. Se eu puder testemunhar da correção desse erro, melhor ainda, porque ajuda para instruir as pessoas, falar, olha, eu também erro, e diante desse erro eu me arrependo, e eu busco a correção para a melhoria, para o crescimento, para uma vida com Deus mais íntegra, fiel e proativa diante do Senhor, no sentido de trabalhar para a glória de Deus com alegria, com disposição, com zelo, mas também de uma maneira íntegra, porque nós devemos ser assim, isso é o que se espera da liderança. Então, a liderança era cheia do Espírito Santo. A liderança, ela testemunhava a ressurreição do Senhor, algo que eles haviam visto. Em terceiro lugar, eles estavam cheios de graça. Eram pessoas respeitadas pela sociedade. Não é à toa que a Bíblia nos ensina, por exemplo, a zelar por uma vida moderada. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4:5. O respeito vem com a moderação, com o conhecimento, com o zelo pela prática da ética moral e cristã. Eles não precisavam impor a sua autoridade pelo medo, mas o tinham pelo respeito. Assim também deve ser a liderança nos dias de hoje. Povo que zela pela moral e pela ética cristãs, que na cosmovisão cristã reformada zelam pela fidelidade integral a Deus em todas as áreas da vida. E buscam na moderação a sensatez em seus conselhos, falas e posicionamentos. Então, meus irmãos, novamente, isso se aplica a todos, mas especialmente à liderança. Nós precisamos ser conhecidos pela moderação. Vivemos uma época marcada por extremos. A pessoa ela tem que ter uma posição política, ela tem que ter uma posição com relação a todas as coisas, e muitas vezes uma posição radical. Mas espera um pouquinho, às vezes nós precisamos ser mais moderados, mais ponderados, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós vemos pessoas levantando argumentações contrárias, e todas em nome de Cristo, sem base bíblica, sem a fundamentação da palavra de Deus. Mas um levanta e critica a decisão de uma pessoa, porque eu sou cristão e eu critico, e eu não concordo, e eu discordo, e outro levanta, eu sou cristão e eu concordo, e eu apoio, e começa a gerar, em vez de bênção na sociedade, em vez de uma pregação viva do Evangelho eficaz, gera confusão na cabeça das pessoas, gera aversão à igreja, aversão ao Evangelho. Em vez de ser bênção, está sendo maldição no mundo em que Deus nos chamou para testemunharmos do amor de Deus, para evangelizarmos. Irmãos, nós precisamos ser mais ponderados e moderados naquilo que fazemos, nos posicionamentos que temos, sejam eles políticos ou qualquer que seja. Pensa antes de falar. Veja se aquilo edifica, se aquilo é eficaz. Veja se vale a pena entrar em determinados debates, em determinadas discussões. Ou às vezes você já entrou neles, às vezes sem querer. Veja a oportunidade de sair daquilo.
para que aquilo não prejudique ou não atrapalhe a boa pregação do Evangelho. E cuidado em falar em nome de Deus. Porque muitas vezes, e quanto eu tenho ouvido sobre isso, pessoas citando versículos bíblicos para defender posicionamentos políticos. Meus irmãos, será que Deus se agrada disso? Será que isso está sendo bênção no reino de Deus? Será que isso edifica a igreja? Será que isso abençoa o trabalho seu como evangelista, como divulgador do Evangelho de Cristo? Será que a forma como você se refere a políticos, ou a forma como você se refere a determinadas decisões que saem de algum órgão do governo, será que a forma como você vive e pratica essa realidade, se posicionando nessa realidade, será que isso abençoa a obra missionária, a pregação da igreja de Cristo, a pregação do Evangelho de Cristo pela igreja? Porque senão, meus irmãos, repense suas atitudes. A boa liderança, como aquela época, era uma liderança cheia de graça. Eles eram respeitados porque a atitude deles, porque a vida deles, ela exalava esse respeito por uma vida de moral, ética, de princípios, de valores, de moderação. É claro que eles estavam prontos a morrer por Cristo. Eles não abriram mão da vida com Cristo, da obra de Cristo, da pregação do Evangelho, dos princípios e valores do reino de Deus. Isso nós não abrimos mão mesmo. Mas, meus irmãos, com relação à sociedade, as coisas, eles eram moderados, ponderados. Olhe para a vida de Jesus, quando eles levantam uma polêmica ali com relação ao governo, entregando moedas ali, perguntando, ou questionando Jesus sobre o pagamento de impostos ou não, já que ele pregava um reino de Deus que estava chegando entre nós. E ele vira e fala de maneira moderada, ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tenha discernimento com as coisas. Então, a gente precisa saber, meus irmãos, e viver essa realidade também na nossa vida, no nosso dia a dia. Portanto, 3 características nós vemos da liderança. Ela estava cheia do Espírito Santo, ela pregava a ressurreição de Cristo, ela estava cheia de graça diante da sociedade. Então, em terceiro e último lugar, nós aprendemos um pouco sobre a comunidade como um todo. Versículo 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A pobreza foi eliminada do meio da igreja, e 3 aspectos são importantes destacar. Primeiro, a venda de terrenos ou casas ocorria apenas quando surgia uma necessidade. Veja a relação do versículo 32 com o versículo 34 e 35. Segundo, os crentes estabeleceram um fundo para pessoas carentes. Então é interessante porque aquilo que era vendido, isso ia para esse fundo, que era administrado, e é a terceira característica, pelos apóstolos. Então era cargo dos apóstolos a pegar e receberem o dinheiro que era entregue e administrar esse fundo para quem necessitasse. Então não era uma pessoa que chegava, vendia a terra e, fulano está precisando, vou lá e entrego para ele. Não era isso. Eles entregavam para que os apóstolos pudessem alimentar esse fundo e desse fundo eles pudessem fazer a distribuição à medida que havia necessidade. Havia, portanto, uma organização dentro da igreja e ela passava pela liderança. O serviço social do povo de Deus é responsabilidade, portanto, da igreja como um todo. Mas para que haja essa organização, a administração fica a cargo da liderança, que vai, primeiramente, atender às demandas dos irmãos em Cristo, como nós vimos aqui. Em seguida, ver como é possível auxiliar as demandas locais fora da igreja. Mas eu não vou entrar muito nessa questão da igreja, das demandas sociais fora da igreja, porque é um assunto mais extenso e demanda um tempo próprio para isso. Mas nós estamos falando aqui mais do assunto interno dentro da igreja. Assim, a prioridade do auxílio, são os irmãos em Cristo Jesus. Primeira coisa que vinha, primeira compartilhar, primeira cuidado que havia era primeiro com a igreja de Cristo, com os irmãos, para que houvesse fossem atendidas as necessidades que se levantavam ali no meio. Depois disso, pensava-se para fora, em outros lugares, em outros contextos, em outras realidades. Por isso, os dízimos e ofertas, meus irmãos, devem ser entregues na igreja, bem como o quilo do amor e todo tipo de auxílio, para que a liderança busque atender as demandas que eventualmente surjam no meio da igreja. Meus irmãos, a liderança, ela conhece cada caso, cada vida e cada família, o que está acontecendo dentro da igreja, coisa que às vezes você isoladamente não sabe. Ou você às vezes tem uma compreensão diferente ou equivocada sobre o que está acontecendo em determinada família. Agora a liderança da igreja ela vai administrar isso de uma maneira que possa atender as demandas, suprir os necessitados, ajudar aquele que realmente precisa no seio da igreja. Por isso, meus irmãos, nós não pegamos esse mês, eu não vou entregar o dízimo, eu vou pegar o meu dízimo e vou doar para uma instituição de caridade. A Bíblia não ensina isso para nós.
Falou, você vai entregar a igreja para que a igreja administre isso. E, meus irmãos, a igreja vai fazer isso com zelo, com fervor e com temor, porque eu faço para a glória de Deus. E Deus cobra da liderança a responsabilidade da boa administração daquilo que Ele confere às suas mãos. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos, é algo muito importante. E, portanto, fica a cargo da liderança da igreja, né, essa administração. Portanto, a comunhão cristã era unida e forte, né? A comunidade cristã era unida e forte, porque na mordomia dos bens eles entendiam que a igreja é o maior do que o indivíduo. E quando eu falo igreja, eu não falo de uma comunidade específica, mas da igreja como povo de Deus, os cristãos espalhados por todo o mundo. Assim, sempre que havia necessitados, a igreja se mobilizava para ajudar, vendendo seus bens ou da forma como eles pudessem fazer. E assim olhamos para a nossa vida, né? E assim deve ser também na Igreja de Cristo nos nossos dias de hoje. Sei que existem muitas dificuldades e lidamos com um grande número de pessoas que se aproximam da igreja apenas por interesses estranhos ao reino de Deus. Mas isso não pode nos impedir de continuar cumprindo o princípio fundamental da igreja. O amor ao próximo como a mim mesmo. O amor a este que inicia dentro de casa, ou seja, dentro da igreja. E que é o nosso berço, que é o nosso primeiro contato com o Evangelho, com a graça, com o amor de Deus e com a prática do reino de Deus. E depois ele se expande para todo mundo, porque Cristo ele nos ensinou que nós não devemos ficar isolados dentro da igreja. Cristo não criou a igreja, não instalou o reino dele aqui na terra para ser um reino, uma subcultura, um reino à parte, isolado em determinado lugar. Mas ele trouxe o seu reino entre nós, ele nos capacitou com a presença do Espírito Santo, ele nos selou com a presença do Espírito Santo, para que sejamos uma sociedade viva em meio a uma sociedade maior, sejamos luz do mundo e sal da terra, é para isso que Deus nos chamou. Então nós começamos aqui dentro da igreja, mas nós obrigatoriamente devemos sair da igreja e ir para fora, porque a nossa vida, a nossa vivência no Evangelho, ela tem que ser para fora, para pregar para as pessoas, para anunciar do amor de Cristo, para fazer a diferença na sociedade em que nós vivemos. Concluindo, meus irmãos, que no olhar mais atento do início da igreja, possamos aprender lições importantes para a nossa vida como igreja no século XXI. Que possamos fazer do isolamento social apenas uma ferramenta para conter uma doença e não um estilo de vida. Que amemos uns aos outros como Deus nos amou e assim como vimos hoje, que possamos praticar este amor com zelo e organização e começar no seio da igreja, estendendo a sociedade à nossa volta para honrar e glorificar o nome de Cristo com a nossa vida, com as nossas ações, com a nossa pregação para a glória de Deus Pai. Por isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Possamos olhar para a igreja de Cristo, para o início da igreja, para o livro de Atos e aprender lições importantes ali de como viver o Evangelho de Cristo, como trabalhar para a obra do Senhor. Não era uma igreja perfeita. Quando nós continuamos estudando o livro de Atos, vemos que problemas surgem no meio daquela igreja, exageros ou às vezes outros problemas, até com dificuldade de pregação para fora. Quando se fala pregação aos gentios, né? A igreja precisa se reunir para trabalhar isso, para trabalhar o coração de pessoas que se sentiam muito duras, resistentes à pregação, por exemplo, aos gentios. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que tem muito a nos ensinar. E hoje aprendemos essas 3 lições com relação ao povo. Vimos que era um povo abnegado com relação aos bens materiais e fiel e confiante e que tinha fé nas promessas de Deus, uma fé prática. Segundo, aprendemos com a liderança. Era uma liderança que era cheia do Espírito, uma liderança que testemunhava a ressurreição do Senhor, uma liderança cheia de graça, ou seja, tinha intrepidez, tinha sabedoria, tinha um respeito da sociedade e o carinho da sociedade. E em terceiro, vimos a comunidade. Vimos que a comunidade era uma comunidade que caminhava junto, que vivia unida, que tinha uma organização no funcionamento. Aquilo que era levantado de bens, de posses, de materiais, de valores, era levado à igreja, a igreja administrava aquilo, distribuindo a quem necessitava. E aquilo então fazia que a igreja caminhasse junta, unida, numa mesma direção, sempre para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a aprender com isso e colocar em prática na nossa vida, na nossa igreja, e assim crescermos dia a dia para a glória do santo nome de Deus, como comunidade, como unidade, como cristãos, vivendo, pregando o Evangelho, testemunhando o amor de Cristo e fazendo a diferença aonde quer que Deus nos colocar. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que podemos estudá-la nesse momento. Obrigado, Pai, pelas lições que podemos aprender com a igreja primitiva.
Ajuda-nos, ó Pai, a refletir sobre elas, a ver como podemos aplicar em nossa vida, em nossa comunidade, em nossa igreja, e possamos, ó Pai, assim crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, somos pecadores, falhos, e necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Dá-nos, ó Pai, uma semana que se inicia, abençoada pelo Senhor. Livra-nos de todo perigo mal, livra-nos dessa enfermidade que tem atrapalhado tanto, ó Deus, a cada um de nós e a sociedade como um todo, ó Pai. Seja misericordioso, ó Deus, conosco, nos livra dessa enfermidade, guarda e proteja a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, como família, como indivíduos, como igreja de Cristo, que se reúne aqui em Ibaté. Oração fazemos em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, você possa ter uma boa semana e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.